Hoje vamos conversar com Antônio Cícero Ferreira de Araújo, a quem eu tenho o prazer de chamar de amigo. Ele é cearense do Cariri, veio aqui para São José do Rio Preto há não sei quantos anos. Quantos anos, Cícero, você está Já aqui? está completando 30 anos, 30 3 décadas. anos. E aqui ele trabalhou de servente de pedreiro, como ele gosta de falar, a formado em ciência da computação, professor do SENAC, mas é um exemplo de pessoa que aproveitou as oportunidades e sempre olhou para frente. É nesse sentido, Cícero, que eu te convidei para a gente falar sobre o Rio Preto 200, a cidade que queremos, a cidade do futuro. E eu queria a tua visão a partir do lugar que você conhece bem aí em Rio Preto, que é a Zona Norte. Né? Você tem um trânsito grande com as lideranças daí, você conhece essa região muito bem. E eu queria perguntar para você de cara, e aí depois a gente vai explorando, que Zona Norte teremos em 2050, quando o Rio Preto fizer 200 anos, Cícero? Primeiro, boa tarde a todas, todos, né, quem está aí nesse mundo, e graças a Deus, hoje a gente pode falar nesse mundo digital, e eu já sou provocador por natureza, e como ex-aluno do meu amigo e professor Celso, não podia ser de outro jeito, gente, não tem como. Eu acho que, eu sempre falo assim, o remédio que não dói, ele não cura, então você para de tomar que tem alguma coisa errada na receita. Né? Se você está numa cidade e você escolhe essa cidade para você morar, e se você não é escutado, então alguma coisa está de errado. Né? Ou se você não incomodar nada, alguma coisa está de errado. O que você está fazendo lá? Então, você no mínimo tem que plantar uma árvore. Né? Você tem que pensar esse futuro. O ideal é que essa árvore dê fruto. Eu nasci e cresci no sertão do Ceará com o meu pai, agricultor simples, seu Bonifácio, a dona Maria Araújo, né, minha mãe. É o meu avô, o primeiro professor da cidade que eu nasci, Cariri, pelo que sei história, e eu conheci uma região norte que ela existia do córrego, né? Ela era a cidade depois da linha de ferro. Então, é onde eu estou aqui nesse momento, o Jardim Santo Antônio, fazenda, né? Antiga Fazenda São Pedro, hoje leva o nome de Jardim Santo Antônio. Então, sempre brinco que Deus já fez um acordo no céu lá entre esses dois santos para transformar essa região nesse bairro, e que eu tenho assim a maior honra e orgulho de falar daqui, porque é um dos primeiros bairros começado a ser pensado em termos de planejamento. Porque quando eu chegava aqui, e a gente começou ali no Maria Lúcia, eu falo que eu era piloto, né? Eu era motorista e eu era servente no canteiro de obra. Mas para as dores ser menor, então eu dirigia carriola o dia todo, mas com traço de massa de concreto não era fácil. Mas eu acreditava nessa cidade, porque Rio Preto é uma cidade diferente, aqui é uma região diferente. Eu conheci Rio Preto pelo Globo, né? Eu estudava no Colégio Agrícola de Crato, quando eu fiz agropecuária, muito jovem, né? Eu tinha 17, 18 anos, terminei lá com 19 anos, né? Já amigo com essas regiões. A gente via o mapa de Rio Preto, e quem pegar o mapa, aí os estudantes que são jovens, a gente pega o Google, mas você pegar um mapa, era um bloco de faixa azul, né? Então, quer dizer, aquilo era um lago, aquilo tinha água. Eu falava, a região que tem água é região boa, é região produtiva, né? A prova disse que o homem vai em Marte atrás de água, não vai atrás de outra coisa, quer saber se tem água. É as tecnologias que chegou para nós hoje. E eu lembro que o irmão meu voltou do Rio para cá e eu queria conhecer Rio Preto. Ele mandou até um jornal para mim, se mandaram um jornal para mim, eu tenho a honra de falar desse jornal, porque fala o nome, né, o Diário da Região, né, fala o nome dessa região, lá tem a propaganda. Região dos grandes vales, né, e dos grandes lagos do estado de São Paulo. Eu achei aquilo super lindo, né, me apaixonei. Chego aqui, eu realmente me apaixonei por uma coisa que Rio Preto tem e é incomum dessa cidade. É a vontade de se desenvolver e de crescer. E aí eu chegando jovem, 21 anos, né, eu trazia apenas a mala, diploma de técnico agropecuário, R$ 5 no bolso, mas eu acreditava que a gente poderia se desenvolver numa região que começava a crescer. Você via um loteamento em Rio Preto, você via um loteamento, né, que o cara pegava lá com 4 marcos, né, que era a divisão da terra, achava que aquilo seria desenvolvimento, né? Porque era aquela concepção de mundo que nós chegamos naquela época, naquela região. Né? E nessa região que eu estava, aqui na região norte do Rio Preto, estou vivendo nesses meus legados aí de 30 anos.
Então, eu achava que aquilo seria realmente desenvolvimento, que era ter a casa, ter a água, a energia e o asfalto. Bacana, isso para nós já estava ótimo, para quem saiu do sertão como eu saí, mas com o passar do tempo, você vai se estudando, você vai entrando na cidade, você vai começando a conhecer a cultura da cidade, a cultura de uma região, o que é o setor ser industrializado, o que é nascer um mini-distrito. Um mini-distrito, o que é isso? Né? Eu fui conhecer o mini-distrito, peguei um ônibus, circulava e fui lá no distrito saber o que era isso. Eu não sabia o que era mini-distrito. Sabia que lá tinha indústria, né? Porque a gente veio da região estudando coisa do campo, não coisa de... Você é o operário, é a massa produtora, né? É o cara que faz a riqueza. Né? Mas aí falta uma coisa, eu, como é que eu entro nessa riqueza? Como é que eu sou escutado nessa riqueza? Né? Como é que a escola do meu bairro, ela pode ser uma escola bem planejada, pensada, e do ponto de vista da educação, nós temos excelentes professores numa rede, e eu, isso com precisão, porque eu convivo e sempre busquei conviver com essas pessoas, né? E verdadeiros pilares que são da minha formação, e se eu estou aqui hoje é graças a essas pessoas, devo muito a muitos profissionais da educação de Rio Preto, por poder ter a sorte, e eu falo que é sorte, né, porque eu também insisti, eu construí essa sorte, né, então, a região norte, por si só, ela fala hoje o que seria o desenvolvimento do ponto de vista da expansão urbana, né? Expande o loteamento. O que é que eu levo junto desse loteamento? Né? Então, há 20 anos atrás, né, e eu falo isso, que em 92 eu comecei a estudar a área de tecnologia, a área de computação, quando eu cheguei aqui, eu achava que isso seria o futuro, né, e investia o que eu ganhava, 60% eu investia em treinamento na área de computação. Eu era solteiro, né, se eu comesse uma marmita por dia, para mim estava ótimo, dava para sobreviver. Né? Então, eu estava só, mas eu precisava planejar uma carreira profissional que me desse solidez, né, que eu pudesse também participar da vida de uma cidade. Foi assim que meu pai e minha mãe me criou. Foi assim que ela criou a geração dos nossos irmãos. Você tem que estudar, você tem que se qualificar, você tem que participar da vida. Você não pode... Ela vinha passar em Rio Preto e falar, você tem que participar da vida da cidade. Você tem que participar da comunidade do seu bairro, da igreja que você participa. Você não pode ficar só indo para a empresa trabalhar e vir ficar em casa lá deitado. Não é assim, não. Vocês precisam se envolver com o que acontece onde vocês estão. Porque aqui os filhos de vocês um dia podem nascer e crescer. E vocês conhecem quem? Né? Vocês estão inseridos em quê? É o que eu pergunto para meus pais. Eu participo em quê em Rio Preto? Qual o legado que eu deixo para essa minha geração de filhos? Né? E a região norte já teve uma expansão populacional muito grande, a ponto de hoje a gente só perder para Catanduva em termos de tamanho e região. Hoje ela tem uma expansão e graças a essas questões econômicas, né, e o pulo que a economia deu, de um ponto de vista de expansão urbana, mas eu tenho que ter um outro lado, né? Eu expando o loteamento, mas o que é que tem dentro desse loteamento? Eu construo 1000 casas, bacana. Todo cidadão ele sonha em ter uma habitação, ele quer ter uma moradia, ele quer sair do aluguel. Perfeito. Todos nós somos favoráveis ao cidadão de ter o seu teto, a sua família ter o seu teto. Mas do lado, o que está sendo construído do ponto de vista do intelecto dessas pessoas? Né? O que é que eu deixo para esse jovem? Santo Antônio, nos anos 2000, e eu lembro muito bem, né, e aqui começou no final de 95, né, 97, eu comprei uma área aqui em frente à UPA, né, onde eu construí, sonhava fazer meu lar, né, e aí eu pensava, como que vai ser essa cidade para 20 anos? Então, há 20 anos atrás, eu falava que tinha que investir em tecnologia. Eu não pensava só da moradia. Né? Prova disso, nós fizemos um grande trabalho com a Associação de Bairros, né? E Santo Antônio é um bairro minimamente projetado desse ponto de vista, onde tem todas as centros, as escolas, está no centro do bairro, a unidade de saúde está no centro do bairro, o espaço de lazer está no centro do bairro, mas está o prédio, estavam os prédios. E o que é que os prédios fazem funcionar? Precisa dos seres humanos. Como esses seres humanos são treinados? Como é que eles são, onde é que eles são capacitados profissionalmente? Né? Então, eu tiro um bom exemplo de que nós tivéssemos mais bairros com esse projeto que foi já em Santo Antônio, né? Do ponto de vista de infraestrutura, ela está ali setorizada. É fácil de um menino chegar numa creche de manhã, o pai sair para trabalhar, ele sabe que ele está na creche, se ele passa mal, ele tem algum problema, está próximo da unidade de saúde. Né? Se ele está no setor de esporte, ele está ali, tá, os setores são pensados. Então, eu acho que para os novos projetos,
né? Quem pensa região norte como 2050, um projeto para... Nós estamos em 2021, né? O que é que nós vamos ter de tempo aí? Nós temos 30 anos. Não adianta vir aqui um investidor, ele coloca 500, coloca 1.000 unidades habitacionais, e quantas escolas são construídas? Quantas escolas profissionalizantes são construídas? Né? Porque lá no meu tempo eu pensava em ser um mecânico, eu pensava em ser um serralheiro, eu pensava em ser um cara que vai tocar uma horta, que era essa a formação. Os meninos de hoje estão com o smartphone na mão e estão conectados com o mundo, né? Então, peça Rio Preto. E eu sei que tem muitos gestores públicos que deixaram o seu legado, a gente respeita isso sem sombra de dúvida. Mas esse mundo da tecnologia, nós temos que começar a pensar. Eu penso, a região norte trabalha para isso, para que, num curto espaço de tempo, a gente tenha espaço de treinamento aqui, ter parcerias com grandes instituições de ensino, que eu possa ter aqui uma oficina de drone, onde o menino venha aprender a montar um drone. Porque na hora que ele for montar um drone, ele não vai montar só um drone porque ele vai subir, ele vai ter que entender um monte de série de conceitos, de pensamento. Né? E quando ele vê uma imagem de cima, como eu estou acostumado a ver, essa criança começa a para ali. Porque quando eu pensei, o primeiro laboratório de tecnologia na região norte que nós montamos no Santo Antônio, e que a gente brigava para ter um ponto de internet, nós tivemos aqui, né? Isso, a minha memória ainda foi no final de 2007, foi a última gestão do prefeito atual, prefeito Edinho, e se constrói um telecentro, numa articulação comunitária, junto com a secretária de Educação, a professora Duda. Eu lembro que um dia nós conversamos lá, aqui na nossa época, e a gente conversava sobre educação, e a gente pensava sobre isso. Mas eu pensava além do menino ter só acesso à tecnologia. Ô Cícero, então, deixa eu fazer um corte aqui, assim. Você falou uma coisa e você está entrando num outro assunto que eu acho que a gente pode explorar, mas esse outro eu gostaria de voltar e reforçar. Você fala que o Santo Antônio, quando foi planejado, sob o ponto de vista da urbanização, colocaram no centro do bairro aquela quadra grande que tem o Silvio Martini, tem o Darcy Ribeiro, tem a creche Irmã Dulce e a Tacla. Entre uma creche e outra tem o posto de saúde, e atrás do posto de saúde tem a Eco. Ou seja, colocou numa quadra central os equipamentos sociais necessários aí à tranquilidade do cidadão, no ponto de vista de ter seus filhos na escola, de ter o posto de saúde e ter uma área de lazer, pista de caminhada, tem ali uma quadra coberta, etc. Então, essa é um modelo de concepção de bairro que você julga bem interessante, né? E que outros bairros aparentemente estão pecando por não ter essa estrutura, né? E a outra questão que agora, então, eu só para fazer essa separação. E a outra questão que você está colocando, que eu estou gostando muito de ouvir, é que, para além da estrutura física do bairro, que precisa ter isso, precisa ser pensado para que o bairro não seja só um bairro dormitório, né? Um lugar onde casas e nada de equipamento público, praças, etc. Mesmo colocando equipamento público, agora nós precisamos pensar nas pessoas, né? Na capacitação. Então, eu estava falando disso, queria te ouvir mais. Sem dúvida. E por que eu falo da questão da capacitação, professor Celso, né? Que é uma honra quando a gente trata o termo professor, né? É a força muito grande. E aí a gente entra muito bem numa coisa que nós fizemos junto, e você é parte disso, né? Dessa questão de pensar em pessoas. E nós pensamos isso aqui no Jardim Santo Antônio, quando lá nos anos 2007, a gente sentava para discutir um planejamento de um bairro para 10 anos, né? E se a gente pensar lá em 2007, a nossa região, a qualificação nossa de profissionais aqui era muito baixa, né? A gente já tinha muita gente com formação em faculdades como eu, né? Então a gente tem um grupo nosso aqui dessa região que se articulou e chegou a pagar a faculdade,
né, de pessoas da nossa comunidade. A gente se articulava, juntava entre nós e pagava a mensalidade que a pessoa não tinha condição de estudar. Então, nós estávamos investindo em pessoas, né? Até um dia, e aí nós tivemos a sorte nessas articulações e estabelecemos uma parceria e a institucional, que era a entidade do bairro Associação, com a instituição como o Senac, nós buscamos instituições como o Norte, buscamos instituições como o NERV e outras universidades, onde a gente já fazia muitas articulações comunitárias. E, dentre essas articulações, uma que foi muito forte, que a comunidade deu muito, foi a articulação num projeto de desenvolvimento local, onde nós pensamos em futuro articulado com a rede Senac, né? E isso veio a favorecer e muito, né, o desenvolvimento de pessoas na comunidade. A ponto de hoje nós temos diversos filhos, inclusive filhos nossos, né, com formações acadêmicas, que se nós pais não tivéssemos passado por esse tipo de processo de formação, dificilmente os meninos teriam enxergado esse caminho como um caminho possível, né? Porque a cidade dormitório, que é os bairros periféricos, quando você mal chega, você chega a ser um operador de caixa, um gerente de uma empresa ali, dependendo do apartamento, você não vai pensar algo muito mais longe, né? Então, esse efeito dominó começou a acontecer, né? E a gente tem vários relatos positivos nesse sentido, né? A ponto desse pensamento de futuro, e que a gente imaginava, né? E a comunidade imaginava, hoje nós temos uma infraestrutura tão grande aqui, a ponto de uma própria universidade de medicina se instalar no próprio bairro, né? E, quer dizer, isso foi um ganho muito grande para a região. Às vezes as pessoas não têm nem noção como que isso aconteceu, não sabem como que isso se dá, porque, na grande maioria, nós queremos as coisas de forma imediata. E, quando se pensa a educação, a gente pensa a educação de um modo para a geração. Ele não é uma coisa que você pensa a curto prazo. Você tem que estabelecer médio e longo prazo, né? A curto prazo você vai fazer um curso livre. Aí faz um curso de 60 horas. Tá. É um menino que eu pego 60 horas e ele está ali com a profissão. Ele vai saber fazer o mínimo, mas ele não sabe pensar uma coisa complexa, né? Então, para pensar coisas complexas, ele demora, e aí exige um certo desenvolvimento, um amadurecimento do pensamento, que é o que aconteceu muitas coisas aqui na região norte. Você está colocando, então, que a educação ela tem dois momentos. O primeiro momento é essa que a gente não pensa como educação, mas deveria pensar, que é a articulação comunitária, né? Que é uma forma de aprendizado não escolar, que eram aquelas reuniões da governança local, das lideranças, da população, para pensar o futuro do bairro. Bem Paulo Freire, né? Olhar o ambiente, descobrir as situações, aqueles problemas que eu posso resolver e quais os que eu tenho que buscar recursos. A outra coisa é a educação formal. Então, você fala de cursos universitários, que tem a Faculdade de Medicina hoje, está presente no bairro, não é? Sim. Olha lá, você vê, olha que coisa interessante. Aonde, e aí, quantos bairros fazem isso, a não ser aquelas caravanas que algumas instituições fazem isso em Rio Preto. Aonde num bairro você viu sentado na mesma mesa, né, instituições como universidades, centro de formação profissional como o Senac, prefeitos, né, diretores regionais de uma instituição grande como o Senac no estado, sentado numa noite, numa mesma diretoria da CIRB, né, todo mundo sentado numa mesma noite para pensar uma complexidade que é o desenvolvimento de uma região. E detalhe, não é uma qualquer região, é uma região que tem problemas sociais gravíssimos até hoje, né? Onde o poder público não consegue evoluir tanto. Ele evolui, mas não evolui a necessidade que precisa, né? E por que não evolui? Né? Com quem eu penso, com quem eu converso, né? Então, uma coisa é eu conversar lá no setor onde eu penso a gestão da administração do ponto de vista estratégico que é para todo o governo. Uma coisa é eu chegar, sentar na periferia com o seu Zé e Dona Maria e fazer uma roda de conversa e eu vi o que é legal ali para o filho dele, né? Eu vi o que é legal para aquele entorno. Por exemplo, é interessante eu tirar um lixão lá da parte de baixo do Jardim Santo Antônio, como ficou vários anos, né? E hoje está transformado num ponto de apoio que dá uma certa
segurança, né, do ponto de vista ambiental para as pessoas, só que isso demorou décadas. Né? Quer dizer, uma coisa simples do ponto de vista de gestão pública. E por que não se faz? Porque falta esse diálogo. Então, a educação, e aí entra bem o Paulo Freire, não é só aquela educação onde eu vou lá na academia, coloco o meu filho, ó, você vai lá fazer a faculdade, você se forma, você vai ter um emprego bacana. E a vivência? E quem muda o lugar? É a vivência. Né? Então, não adianta eu erguer muros na cidade e jogar patrimônio líquido, né, e capital social dentro daqueles muros, né, e se depois eu circulo numa cidade que ela é intransitável, ela é incomunicável, eu não conheço as pessoas. Né? Quem são os operários que entram no meu condomínio, por exemplo, para trabalhar? De onde eles vêm? Que necessidade eles têm? Será que eles têm filhos como eu tenho? Será que esses meninos tomam leite como os meus tomam? Eles vão na academia como os meus vão? Eles fazem caminhada como o meu caminho? Eles usam bicicleta de marcha ou nem bicicleta existe? Como que é isso? Né? É a cidade que eu passo. Todo dia eu estou passando nas avenidas que são rápidas. Mas o que está ficando na lentidão? Que é aquelas pessoas que moram lá. Né? O que eu, gestor público, estou pensando nisso? O que eu, educador, eu, diretor de uma escola, né, que eu estou na periferia, eu converso com o pai desse aluno, dá tempo para conversar? Que complexidade de família essas famílias têm, eu falo, porque eu dirigi projetos aqui nas periferias e eu conversava com os pais, eu vi a realidade. Eu saía de um projeto para entrar dentro de uma FEBEM, para saber que o menino que sentava na mesma sala de aula do meu filho, né, estava lá preso, e eu não pude fazer nada. Por que eu não pude? Onde foi que eu errei? Eu também errei nessa história. Eu sou parte desse processo. Será que eu deixei de lutar um pouco mais por isso? Ou será que quem tinha o poder de fazer não investiu naquele momento que era correto? Né? Então, são essas várias complexidades que uma cidade grande, a metrópole do Rio Preto, ela já aproxima para isso. Né? Nós temos hoje, do ponto de vista da educação bem estruturado, mas nós precisamos exigir uma coisa chamada qualidade. Né? E o que é a qualidade? Quando nós lutamos para melhorar a escola da Ribeiro, onde 2 filhos meus formaram, 2 sobrinhos meus formaram, né? Centenas de jovens passaram por aqui. Hoje, para você ter ideia, nós temos jovens que estudou no Darcy Ribeiro, é docente do Senac junto comigo, que eu fui o primeiro professor de informática dessa menina. Ela era um gênio, como foi o Fabiano, né? Hoje que foi para o Maiti, o cara estudou no ITA, tentou vestibular 3 vezes, falava toda vez que chegava assim, se eu tentei, eu fiquei na lista de espera, mas eu não existi. Não sei se você chega. Né? Nós temos exemplo. O Fabiano é aquele menino que era campeão de matemática. Sim, né? Sim. A Thalita, que é outro gênio da matemática, eu vi na Thalita nascer e crescer. Projeto Cidadão, onde eu coordenei, eu fui o primeiro professor da aula de informática para a Thalita. Hoje, Thalita foi aprovada num processo dentro da instituição como Senac como professor de matemática. Então, a gente tem exemplos que a gente prova que a educação dada na hora certa, aplicar na hora correta, muda o jeito do menino pensar e de agir. O que você está dizendo para a gente pensar na cidade do futuro é o seguinte: quando eu penso a cidade do futuro aqui no centro, eu digo assim, eu quero que o asfalto esteja preparado para que um automóvel sem motorista possa andar pela cidade. Não é? Mas isso, eu estou entendendo, você vai me dizer se estou errado. Está muito longe do pensamento do cara que mora na periferia. Ele não está pensando nisso. Ele está pensando numa coisa que aqui já resolveu, ou uma parte já resolveu, que é assim, ter escola, ter um diálogo público mais assertivo, não é? Ter acesso ao poder público mais do que o acesso instrumental que tem hoje, eu vou numa repartição e tal, mas é o diálogo. Né? Que falta, e esse diálogo constrói as bases dessa cidade do futuro. É isso que você está falando? Eu não tenho nenhuma dúvida. Vou só dar um exemplo prático. Tá? Vamos pegar hoje um dos maiores loteamentos de Rio Preto, populacional. Né? O maior da América Latina, um dos maiores aí que a gente tem consciência até hoje, que ainda era o solo sagrado, até dias atrás. Uhum. Né? Quem pensou o solo sagrado na década de 80? Vamos pensar na década de 2010, o Nova Esperança, por exemplo. Né? Quando saiu esse latifúndio de terras lá que fizeram esse loteamento, olha que coisa bacana que tem lá.
né? E aí eu falo assim, é do ponto de vista do diálogo, né? Como foi dado esse diálogo desse ponto de vista habitacional? Eu não critico quem fez a casa, todo mundo tem que ter sua moradia, bacana. Claro. Né? Bacana. Lá são 2.495 casas. Eu sei que o Santo Antônio é 2.499. Né? O Santo Antônio é maior que o Nova Esperança? É maior, quatro casas, 5 residências. 5 residências. Tá. Tá? Aí o que acontece? Quando foi pensado lá, qual era a minha preocupação? Olha o que Deus fez comigo, eu agradeço todo dia. Para quem é cristão, acredita nisso. Né? Naquela época, por força do destino, né, ou por incompetência ou incoerência de algum, eu cheguei a presidir o Conselho de Saúde de Rio Preto, que não é lá tanta coisa, mas quem está diante de uma pandemia sabe o que é a função de um gestor de saúde, principalmente quem está à frente de um conselho desse. É a responsabilidade muito grande. Na época, era um orçamento de mais de 225 milhões de reais, você respondia, e detalhe, voluntário, você não tem salário. Né? Algumas pessoas pensam, não tem salário, não existe salário para conselheiro. Conselheiro é conselheiro, e se errar, o patrimônio dele responde. Se ele tiver 8 filhos, vem dos meninos pagar a conta para o Estado. É assim que funciona o negócio, né, no popular. E qual era a minha preocupação? Porque nós já tínhamos problema no Jardim Santo Antônio, nós já tínhamos problema na UPA Norte, em todas as unidades de saúde. Chega uma grande construtora aqui e me coloca 4.000 apartamentos numa região para ser vendida. Maior do que muitas cidades da região. Maior. Bacana. Deu emprego. Eu sei que só amigos meus lá tem mais de 300 trabalhando lá dentro. Né? Bacana. Olha o que aconteceu com Nova Esperança. 2.499 casas sendo construídas sem uma unidade de saúde. O que aconteceria do ponto de vista da gestão de saúde? Estourava o cidadania, já é pequena unidade, Santo Antônio nem se fala, porque já tinha mais de 50 mil prontuários. Né? Olha que a gestão pública e quem pensa a questão da cidade tem que pensar bem nisso. Primeira coisa que nós fizemos, começamos sentando com o prefeito, vamos articular, tem que ter unidade de saúde. Rápido, foi a articulação pesada, rápida, Brasília, conseguimos aprovar os projetos de saúde no Conselho, construção de unidade, porte 2, tinha que ser Nova Esperança, constrói a unidade de saúde para atender quantas pessoas? 10.000 pessoas, se você calcula ali em 2.500 residências, vamos supor que a gente colocou ali 4 pessoas por casa, já deu isso. Deu 10.000 pessoas. Imagina 10.000 pessoas chegando num lugar onde você não vai ter uma unidade de saúde para atender as pessoas. Né? Olha a complexidade que era. Né? Isso só do ponto de vista da saúde. Eu não vou nem falar a escola de ensino médio, porque não existia. Né? A escola básica, né? Tudo sendo construído, as escolas tudo estranguladas da região. Então, o que acontece? O Rio Preto 200, ele é um projeto para a gente pensar essa cidade. Nós não vamos estar aqui, é certeza, mas os nossos netos vão estar. E quando eles chegar lá nessa época, que ouvirem gravações como essa, eu digo, puxa, lá atrás os caras pensaram que tinha que pensar isso aqui para 200 anos. E eles eram loucos, graças a Deus. Se nós não tivéssemos tido Steve Jobs como um louco, né, o Bill Gates e tantos outros da área das telecomunicações e da computação, nós não teríamos superado o efeito da pandemia em todos os aspectos, seja sociais ou econômicos, que a gente está sobrevivendo, né, graças aos loucos. Então, parabéns, Rio Preto 200. Eu acho que pensar a cidade, qualquer gestor público que estiver aí à frente, escutar o que está sendo transmitido nesses canais, comece a pensar e participar. Eu acho que é fundamental isso. Isso não vale só para Rio Preto. A nossa cidade hoje, professor Celso, ela sai do impacto, não é mais só Rio Preto, não. Rio Preto não tem uma mina d'água que abastece aqui, nós queremos buscar água no Rio Grande, porque não tem mais água no Rio Grande. Né? Vira e mexe, eu vou no Rio Grande pescar, lá em Minas, e o rio está baixo. Né? Olha lá o que está acontecendo com essa cidade. Né? Olha os aspectos. E o aspecto que contaminou a gente pensar um ponto tão pequeno, se a gente for ver nesse universo maior, que é de um bairro, uma cidade que já tem mais de 500 mil habitantes, você imagina a complexidade que vai ser daqui a 30, 50, né, 80 anos, que é o que se projeta. Né? Então, é preciso parar, né? É preciso parar. As avenidas são importantes para o fluxo de carro, um carro por pessoa. Né? Você imagina um carro por pessoa. Eu quero ir na Vila Toninho, do outro lado da cidade agora, eu tenho que pegar meu carro, eu estou ocupando um espaço
Olha lá, e eu não tenho uma linha de trânsito rápido que me tira de uma região norte, com Nova Esperança. Tem que começar esses projetos do VLT, igual fizeram lá no Cariri, na região que eu nasci, igual fizeram nas maioria das cidades brasileiras, na Europa inteira. A gente sabe que isso aí é uma coisa que já é século lá desse povo, né? Nós temos que começar a pensar uma malha de transporte urbano, onde o cara que vai lá na Vila Toninho agora, ele vai entrar aqui na região norte, aqui no VLT, num ônibus planejado, alguma coisa, e ele possa dar fluxo rápido para o outro lado. Então, se nós continuarmos colocando conglomerados de condomínios, de conjuntos habitacionais, né, de segregar cada vez mais as pessoas nas pontas, e nesses meios, se a gente pensar a linha de transporte, que seja transporte rápido para o futuro, porque cada vez mais vai ficar mais rápido, né? O tempo, cada vez mais, ele é menos para todos nós, né? Você imagina, eu que cheguei na região norte com 300 mil habitantes de Rio Preto, aqui a gente falava em 100 mil pessoas, hoje nós estamos falando que Rio Preto, a região norte está com metade da população de Rio Preto está nessa região. Agora, você imagina, com essa massa de desenvolvimento, essa massa de empresas lançando projetos habitacionais, é vertical, é horizontal, é o que a gente imagina que está sendo colocado, sem ter, e por mais que os nossos gestores de hoje pensem, sem projetar isso, né? Você imagina daqui em 2050, que nós ainda vamos estar vivos, é certeza, né? Como que vai estar? Essa cidade ela está praticamente inviável. Ela vai estar inviável do ponto de vista de mobilidade urbana, do ponto de vista de educação, se a gente começar a pensar. E, graças a Deus, é um negócio bacana que Rio Preto tem essa vocação nas áreas de tecnologia, e se a gente perder esse bonde, nunca mais nós vamos entrar nesse ciclo, né? E aí vai ser pior ainda, né? Porque cada vez mais nós temos máquinas robotizadas, menos gente no pátio da fábrica, nós temos mais máquinas que já estão, todas elas, sem exceção, tudo robotizadas, tudo máquinas que estão computadorizadas, e nós precisamos de mão de obra qualificada com valor agregado, né? Se a gente quiser ainda começar a participar desse ciclo. Ou nós vamos ter a Rio Preto com a vocação que é só o comércio, eu só vendo. Aí nós vamos ter que colocar um grande barracão, né? Fazer aí uma linha, né, com os chineses, contratar um americano e trazer produto de lá. Quer dizer, nós vamos chegar sempre do lado que nós vamos ser a roça para produzir o grão, né? Manda para lá, eles industrializam e a gente consome depois. Ô, Cícero, então para a gente caminhar para o encerramento, a educação é o próximo passo para o desenvolvimento, vamos falar da região norte, né? O primeiro passo que você participou foi esse da construção, logo em seguida da introdução das tecnologias que hoje já são lugar comum, mas nós precisamos treinar, segundo eu estou entendendo na sua fala, essa geração para o que ainda nós nem sabemos muito bem o que é. Sabemos que tem tecnologia lá e tal, mas muita tecnologia substituindo a mão de obra humana, né? Então, nós vamos ter que educar essas pessoas para o olhar para a cidade, para enfrentar desafios, descobrir coisas, né? Olha que coisa bacana. E aí, quem quiser pode pesquisar na internet, tá aí. Eu venho da agricultura, né? Eu pego a enxada, eu vou lá, eu planto uma mandioca, eu sei que dependendo da variedade que eu escolhi, em 6 meses eu estou colhendo ela, né? Isso é eu que nasci, cresci, eu tenho essa formação. Imagina um menino que é o Arthur, meu filho, ou o Gabriel, que está com 21 anos, cursando 3º ano de Direito, ele nem quer saber o que é enxada, ele nem sabe qual é a posição do negócio desse. Eu estou falando uma realidade que o pai nasceu e cresceu nesse meio, entende disso. Agora, você imagina, né, esses meninos que eles pegam o smartphone, eles dominam tudo, né? Eles sabem usar, eles sabem jogar tudo, né? E como é que eu construí esse negócio? É o pulo do gato. Como é que eu construí esse game? Né? Eu sei consertar o celular, tá? Mas como é que eu crio o circuito? Né? Aí o menino fugiu da aula de matemática, que eu pergunto para eles. Cadê a base? Está na educação.
Eu só consegui, né, e eu sou testemunha ainda viva, né, graças a Deus, eu só consegui chegar onde eu cheguei em Rio Preto graças à educação. E eu agradeço todo dia a Deus por ter conhecido muitos educadores que foram pacientes comigo, não desistiram de mim, falaram, ô, cabeça chata, você tem chance, né? Então, não desistiram. E eu agradeço todo dia a esse. Porque se eu estou onde eu estou hoje, se eu participo e do ciclo que eu participo hoje, eu tive muito desses caras e eu agradeço todo dia, né? Foi a educação que permitiu, né? Se eu, como simples como eu sou, ter a qualidade de vida que eu tenho, eu agradeço muito essas pessoas, né? Ô, Cícero, eu soube que você fez um cordel para o Rio Preto 200. Não, um cabo lá de cima. Tem um cabo lá de cima que provoca nós. Então, fala aí. Tem umas coisas da cultura que a gente não pode, né? A gente não pode abrir mão, né? Eu falo que existe a coisa, identidade e cultura, né? Você pergunta para os meninos, o que é identidade? Eu digo, não é o RG não, cara, de onde tu vem? Né? E aí, como a gente comediante, para sobreviver nesse mundão aí, ou você conta mentira, ou a verdade você não chega a lugar nenhum. Olha lá, isso aqui é uma homenagem aí a Rio Preto 200, em especial ao meu amigo, professor Celso, do qual eu estimo muito. Olha lá como é que ficou. Você que está vendo agora, bacana. Você que vai ouvir daqui a 200 anos, não esqueça de nós. Nós estávamos vivos, né? E bem vivos. Olha lá como é que ficou esses versos, né? O criador lá em cima, ele pediu que a gente colocasse essas letras no papel. Ficou mais ou menos assim. Hoje é exatamente 10/5/21, às 15h57, né? O Cordel Rio Preto 200, autor Cícero Araújo, para aqueles que estiverem aqui, que há 200 anos ouvindo a gente aí falando essas besteiras boas da vida. Então, assim, a todos nesse momento, peço a compreensão para descrever nesses versos, com muita participação, a Rio Preto 200 para toda a região. Uma cidade planejada para quem possa passar, ou uma cidade urbanizada para quem nela morar. O que é desenvolvimento, se não consigo acessar? Esses são desafios para essa geração que planeja uma cidade, mas com participação, onde todos sejam ouvidos, sem nenhuma exclusão. A cidade do futuro temos que pensar agora, pois o presente é passado, tão rápido o tempo aflora. As conexões são outras, essa é a nossa história. Aos influenciadores sociais, tenham muita atenção. Vamos projetar os pilares na base da educação, ponto de desenvolvimento de uma rica região. A cidade que sonhamos, precisamos conversar. Já aproxima dos 200 anos. É preciso planejar. Se não projetarmos agora, como pode lá chegar? É neste assunto que vamos buscar nova construção do diálogo permanente em torno do cidadão, que pensa Rio Preto 200 para uma nova geração. Nesses simples versos, venho apenas alertar o que é preciso ser feito para o bem desse lugar, a cidade que queremos para os 200 anos chegar. A simples poesia que tiro do coração, espero que toque a mente destes bravos cidadãos. Deixo aqui o meu pensamento como poeta do sertão. É isso aí, gente. Obrigado. Obrigado, Cícero. Tchau, tchau. Tamo junto. Um abraço.